Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a depressão pode causar na nossa saúde bucal. Como a gente sabe, a depressão ela é uma doença psiquiátrica que ela afeta as nossas emoções, as nossas tarefas diárias e o nosso estilo de vida. E tudo isso pode acabar acarretando na nossa saúde bucal prejudicada, além dos efeitos que ela por si já causa na nossa boca. As pessoas que têm essa doença, a depressão, elas se sentem muito desmotivadas, cansadas, infelizes, desanimadas. E o estado da depressão por si só, ele pode causar um ressecamento da boca, tá? Além do que, os medicamentos muitas vezes usados para a depressão, eles causam xerostomia. Então a depressão já pode causar um ressecamento das mucosas da boca. E ainda se tratada por medicamentos psiquiátricos, eles também podem interferir na nossa produção de saliva. Então a nossa boca, consequentemente, ela fica muito mais seca. O paciente relata isso. O paciente vem no consultório e fala que está com a boca seca. Então logo a gente já pode associar a outros fatores que a gente analisa na hora, mas a gente também pode associar ao estado emocional desse paciente, como que ele está se sentindo e se justamente ele está tomando algum medicamento para depressão. A depressão também pode causar, devido à secura da boca, a xerostomia, que é a diminuição de produção de saliva e a boca mais seca, pode provocar também alterações de sabores e outros problemas de higiene bucal, principalmente pela falta de cuidados. Quando o paciente relata que ele está depressivo, já deve passar pela nossa cabeça a orientação que a gente deve dar para ele em relação a cuidados bucais. Porque pela falta de ânimo desse paciente, frequentemente a boca vai ser prejudicada ao longo dos meses. Então quando o paciente sai de um quadro de depressão, ou ele está tentando melhorar e buscando ajuda com o psiquiatra, com o dentista, porque ele percebe o relaxo, como ele deixou de lado a higienização da boca do paciente, a gente sempre tem que instruir da importância da higienização da boca. Porque senão num quadro desse, de depressão, depois de muito tempo, o paciente não tem, ele volta no dentista e o paciente não tem um diagnóstico favorável. Ele tem muitos tratamentos para fazer que foram sendo acumulados devido à falta de higienização durante esse período de depressão, que tirou dele o ânimo para manter os cuidados bucais em dia. E não só os bucais, os cuidados de higiene de uma maneira geral. Como essas pessoas que estão com depressão, elas estão focadas no problema psicológico delas, é comum que elas passem a negligenciar outros cuidados pessoais, principalmente os de higiene. E o que cabe na minha área é falar para vocês a respeito da higiene intraoral, né, da boca. E aí, devido a isso, muitos problemas podem surgir, como por exemplo, cárie, gengivite, periodontite e até mesmo outros problemas que a gente diagnostica no exame clínico do paciente. Então, se ele não cuida em casa, com certeza vai ter mais problemas na hora que o dentista examina, para a gente olhar e ficar atento a cada detalhe. Com a redução de saliva na boca, pela produção menor de saliva na boca, as bactérias elas se proliferam mais, então pode causar muito mais cárie na boca e consequentemente também muito mais gengivite pela presença de bactérias. A gengivite é uma inflamação da gengiva que tem sangramento espontâneo, então facilmente a gengiva desse paciente sangra. Simplesmente na hora de passar um fio dental já pode sangrar, na hora da escovação já pode sangrar. Em casos muito agudos, o paciente dormindo, às vezes, por exemplo, ele dorme de bruço, posiciona a boca numa posição que pode estar incomodando um pouco, o paciente não percebe, começa a sair sangue no próprio travesseiro. Então esse é um caso de inflamação aguda, de infecção de gengiva aguda, que a gente tem que sempre tomar cuidado também. Então, gente, para vocês ficarem ligados aí, né, para quem tem depressão ou que tem algum parente que está depressivo, muitas vezes acamado, aqui vai a importância de não descuidar dos hábitos de higiene oral, para que esses problemas, que podem ser pequenos no começo, não se tornem muito maiores e depois a gente fica numa situação que fica difícil de resolver o problema do paciente. A prevenção sempre é o maior segredo, a gente sempre tem que estar atento para poder prevenir esses problemas. Então eu quero deixar aqui a importância do paciente que sofre com algum tipo de depressão,
para que vocês sempre estejam marcando consulta no seu dentista para justamente poder prevenir todos esses problemas que eu falei agora, tá bom? O tratamento psiquiátrico, ele sempre tem que ser acompanhado, nesse caso da depressão, por profissionais da saúde, para que a gente sempre examine a boca do paciente, não vamos deixar a boca de lado. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem, deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, por enquanto é só, tenham uma ótima semana e um beijo da dentista para vocês.